Bem-vindos! Eu sou a Laís da PIN e é um prazer ter vocês hoje aqui comigo nesse vídeo. A gente preparou um material com bastante conteúdo, com bastante informação para que vocês possam sair desse vídeo e utilizar na empresa de vocês ou com os clientes de vocês. Indo direto ao ponto, a grande pergunta desse vídeo é: qual a arma secreta das empresas que mais se destacam no mercado? E na nossa visão é o investimento em pesquisa e inovação. E por que a gente diz que é esse investimento em pesquisa e inovação? O mercado, se você olha as empresas que estão há mais tempo no mercado, as empresas que mais se destacam, que são as líderes de mercado, elas estão sempre trazendo para o mercado algo novo, algo inovador, algo que ainda não foi feito, que o mercado pede, os clientes pedem, ou às vezes é algo tão disruptivo que nem os clientes ainda pedem. E elas levam aquela inovação para o mercado e a partir daquele momento é difícil viver sem aquele produto, é difícil viver sem aquele serviço. Elas estão sempre se reinventando. Para fazer isso, para ter sempre esse produto novo, sempre esse serviço novo no mercado, é importante investir em pesquisa. Se a empresa consistentemente não investe em pesquisa, não tem um programa, não tem uma linha dentro da empresa de investimento em pesquisa, não adianta, é dificílimo a empresa surgir com algo extremamente inovador se ela não está todo dia pensando nisso, todo dia trabalhando para acontecer isso, para gerar esse produto novo, para entender quais são os desafios atuais do mercado e para levar para o mercado algo novo. É importante fazer sempre um programa de pesquisa, um programa de investimento em pesquisa e inovação. É importante sempre ter um programa de investimento contínuo em pesquisa e inovação. E bem, para desmistificar um pouco, o que é uma pesquisa, o que é uma inovação? Porque às vezes as empresas até investem em pesquisa, investem em inovação, mas elas acham que não fazem isso. Elas acham que o que elas estão fazendo no dia a dia da empresa, aquilo não é pesquisa, aquilo não é um projeto de pesquisa propriamente dito. Porque ainda no Brasil, a gente tem muito aquela ideia de que quando fala em pesquisa, é a pesquisa apenas que as universidades fazem, ou aquela pesquisa mais básica, né? Que a gente diz pesquisa pura, que é aquela pesquisa que surge da base, dos primeiros conceitos científicos, dos conceitos mais básicos. E aí, a partir daquilo, vai formando um conhecimento. Essa é a pesquisa mais básica, aquela pesquisa que hoje no Brasil ela é desenvolvida primordialmente pelas universidades. Não só no Brasil, mas como no mundo todo, a maioria dos lugares que desenvolvem esse tipo de pesquisa são realmente dentro das universidades. Mas esse não é o único tipo de pesquisa que existe. Tem também, por exemplo, a pesquisa aplicada, que como é que ela funciona? Ela pega aquele conhecimento da pesquisa básica, que já foi desenvolvido, já foi formulado, já foi estudado primeiramente, e a partir daquilo ela vai focar no desenvolvimento específico de algum produto ou de algum serviço, e é já uma pesquisa que é voltada realmente mais para aplicação, mais voltada para o mercado, com um objetivo mais certeiro. Muitas vezes a pesquisa básica ela é mais abrangente, ela vai entender mais um contexto geral, ela está realmente investigando possibilidades, investigando tudo muito na base. Já a pesquisa aplicada, ela pega aquele conhecimento que é super importante, que foi feito no primeiro passo e faz a segunda parte da pesquisa que ela é mais aplicada, ela já é voltada mais para um produto, para um serviço, para um objetivo mais específico. E muitas empresas fazem esse tipo de pesquisa aplicada, ou então desenvolvimento experimental de alguma coisa, mas elas acreditam que aquilo que ela está fazendo não vai se caracterizar como pesquisa propriamente dita, sendo que não, que pode muitas das vezes entrar sim como uma pesquisa, desde que tenha um método de ser desenvolvido, tenha uma fundamentação. E bom, e a outra questão também é o que é inovação. Tem
diversos conceitos de inovação, é um conceito que pode ser utilizado de diversas maneiras, com certeza. Mas quando a gente olha, por exemplo, a questão do que é inovação para a legislação brasileira, ela engloba tanto aquele conhecimento, aquele produto, aquele serviço que está trazendo algo totalmente inovador, então que saiu do zero, mas também é considerado inovação aperfeiçoamento de produtos que já existem. Então, vamos supor que você tem um produto, tem um serviço que já existe, ele já funciona, mas dentro daquilo você consegue desenvolver algo novo, desenvolver uma inovação que não existia antes. Isso também é caracterizado como uma inovação. Ou então, por exemplo, para todo um setor, pode ser que já exista alguma coisa, mas se você traz algo novo dentro da sua empresa, aquilo também pode ser considerado inovação. Enfim, o conceito de inovação, ele pode ser mais amplo também. Tem várias definições. E por que a gente diz que a pesquisa e inovação é realmente a arma secreta, né? Secreta, por quê? Porque uma vez que você desenvolve um projeto de pesquisa que gere uma inovação, aquele conhecimento e aquela inovação, ela é sua. Você não tem que compartilhar com uma outra empresa, você não tem que compartilhar ela com o mercado. Quem desenvolveu foi a sua empresa e aquilo ninguém tira. É algo que é a sua arma secreta. É algo que você não tem que compartilhar com outras pessoas. É claro que pode ter horas que isso é interessante ser feito, é interessante que esse conhecimento seja compartilhado, seja divulgado, mas não é necessário. Aquilo é a sua arma secreta. E para o seu concorrente desenvolver a mesma coisa que você desenvolveu, ele também vai ter que percorrer um caminho, um percurso que muitas vezes não é simples, não é trivial e é demorado. Você chegou nesse produto novo, nessa inovação, porque você percorreu um caminho, percorreu todo um tempo, um processo, uma maturação da pesquisa até chegar nesse ponto. Então é por isso que a gente diz que isso é uma arma secreta realmente das empresas que mais se destacam, que mais são referências no mercado. E bom, você acredita que isso é realmente algo que diferencia as empresas a longo prazo? Mas a gente sabe que a vida do empreendedor, ainda mais no Brasil, ela não é fácil. Todo dia tem novos desafios, todo dia o empreendedor tem que matar um leão por dia para continuar no jogo, para continuar rodando a numa Então, será que vale realmente a pena gastar um tempo, gastar um esforço, investir numa área da empresa só de pesquisa, só de procurar uma inovação? A gente separou aqui 4 benefícios para as empresas que investem em pesquisa e inovação. E eu já digo por agora que o 4º benefício é normalmente o mais desconhecido das empresas, que é algo que as empresas estão deixando dinheiro na mesa por não utilizá-los. E o primeiro tópico que a gente traz aqui é a criação de um produto novo. Esse pode parecer o mais básico de todos, o mais trivial, mas é legal a gente pensar de uma forma específica. Tem uma frase que eu acho super interessante, que é: o que te trouxe até aqui pode não te levar muito mais adiante. E por que essa frase é tão interessante que vale a pena a gente pensar um pouquinho em cima dela? Tem muitas empresas que são extremamente inovadoras, que levaram para o mercado algo novo, algo inovador, só que elas pararam por ali. Elas não continuaram evoluindo. Elas acharam que o que elas fizeram até aquele ponto era suficiente, estava ok, não precisava mais ir adiante. E isso não é verdade. Não adianta você ter uma empresa que vai até um certo ponto, traz algo muito inovador, mas que para por ali. Ela tem que estar em constante evolução. Então, o que te trouxe até aqui pode não te levar muito mais adiante. Querem exemplos disso? A Kodak. Quem de vocês aqui lembra da empresa Kodak, que era referência, era a líder em questão de fotografia, toda essa área? Era a empresa referência, todo mundo se baseava na Kodak, se espelhava nela como líder de mercado. Só que foi uma empresa que, infelizmente, não se reinovou. Ela parou na impressão em papel.
Ou não que parou, mas não acompanhou na velocidade as modificações que estavam acontecendo no mercado, no ambiente. E aí veio as fotografias digitais e tomaram conta. E hoje a Kodak, que era pioneira, já não é quase mais falada. Então, não adianta uma empresa ser líder hoje, não significa que você vai ser líder amanhã. Ser referência hoje não significa que você vai ser referência amanhã. Se você não estiver em constante evolução, em constante aperfeiçoamento, lançando inovação, lançando produtos novos, vai ter um concorrente que vai tomar o seu lugar e que vai lançar algo que hoje pode ser suficiente, mas que amanhã já não é. E vai lançar algo que resolve o problema dos seus clientes de uma forma melhor. E você vai ficar para trás se não estiver em constante evolução. E além disso, tem o teu timing certo de se reinventar, de estar sempre inovando. Então, por isso que a gente diz que é tão importante ter uma pesquisa, ter um setor de pesquisa dentro da sua empresa constantemente desenvolvendo inovações, procurando inovações, vendo quais são os desafios que existem hoje, para que você lance esse produto novo, se lance esse serviço novo, sendo pioneira na sua área de atuação. E o segundo exemplo que a gente traz aqui é o da Nokia. Quem viveu nos anos 90 vai lembrar daqueles celulares tijolões que existiam, mas que naquela época aquele celular era o melhor celular da época, era a referência. E quem queria comprar um bom celular, quem queria ter a melhor experiência em telecomunicações naquela época, comprava um celular da Nokia. Era a referência, era a marca que mais se destacava, era a marca que tinha os melhores celulares. Mas vieram os smartphones e a Nokia não se reinventou a tempo. E hoje até existe a Nokia, mas quando você quer comprar um celular de ponta, você pensa em quais marcas? Você pensa na Nokia? Ou você pensa na Samsung, na Apple, na Xiaomi hoje em dia? Como que funciona isso para vocês? É só para você ter a noção de que existem, na história nossa, já tiveram muitas empresas que eram referência, que eram líderes, mas que infelizmente não se renovaram, que infelizmente não trouxeram algo novo para o mercado. Isso é importante. Tem muitas empresas que a gente vê, quando surge algo novo, algo que está se destacando, elas interpretam aquilo como algo de moda, como algo que não vai continuar e acabam não se renovando, não se reinventando, não levando novidades para o mercado porque achando que aquilo não precisaria, que o que ela já tem hoje em dia já é suficiente, sendo que não é verdade, sendo que tem sempre que trazer inovação, tem que estar sempre preocupado em como eu vou fazer melhor, como eu vou trazer algo melhor para o mercado. E o segundo tópico que a gente vai falar hoje é a captação de mão de obra. Hoje em dia, a gente está na época de pandemia, de isolamento social e as empresas viram a necessidade de estarem no digital, de ter seu produto e serviço sendo oferecido no digital, ou pelo menos a informação dele tem que estar no meio digital. E para isso, as empresas tiveram que contratar pessoas de tecnologia da informação, de software, ou se não tiveram que contratar, tiveram elas mesmas que fazerem. Se a sua empresa está no digital e você precisa desses profissionais de tecnologia da informação para implementarem esses sistemas digitais, você sabe essa dor, você está sentindo na pele esse problema, que é encontrar profissionais qualificados e com um bom custo para contratar. Esses profissionais de tecnologia da informação, eles estão extremamente valorizados hoje em dia. As empresas precisam contratar eles e muitas das vezes, ou as empresas vão contratar profissionais menos experientes e que vão ter que passar por um treinamento interno muito mais intenso, ou elas vão contratar profissionais que são caros e que vão custar um valor significativo para a empresa. Essa é a forma como está sendo hoje em dia essa questão de profissionais. Mas tá bom, o que isso tem a ver com pesquisa e inovação dentro de uma empresa, né? Se você parar para pensar nas empresas que são referências de mercado, as líderes, por exemplo, pensa na Google, na Apple.
Vocês acham que elas têm tanta dificuldade de atrair os melhores profissionais, mesmo os profissionais que hoje em dia estão mais escassos, para dentro das suas empresas? Não, não tanto quanto as pequenas empresas têm, quanto as empresas que não são referência têm. E por quê? As empresas que são mais inovadoras, as empresas que investem mais em inovação, em tecnologia, em gerar algo novo para o mercado, em levar para o mercado uma inovação, algo que não existem, as empresas que têm essa cultura interna, elas atraem para dentro elas atraem para dentro os profissionais que também são assim. E geralmente esses profissionais, aqueles profissionais que têm mais vontade, que têm mais garra, eles também são os melhores profissionais. 90% do tempo, os profissionais que estão em busca de fazer algo melhor, de estar sempre se reinventando, de levar pro mercado, para a sociedade, algo novo, algo inovador. Esses profissionais, eles são os melhores profissionais, são os profissionais que as empresas mais querem ter dentro da empresa. Então, se a sua empresa tem essa cultura de investir em inovação, de levar algo novo para o mercado, você pode ter certeza que ela vai atrair de forma muito mais fácil esses profissionais. E não vai ser tão difícil como para outras empresas contratar, captar mão de obra. Então, esse é um benefício que muitas vezes a empresa não pensa quando ela está investindo em inovação, quando ela procura a sua empresa inovadora, uma empresa que tem pesquisa, ela não para pensar que isso vai ajudar também na captação de mão de obra. E uma empresa sem um time bem qualificado, sem um time que está todo alinhado para o mesmo propósito, ela não se desenvolve, ela não cresce, ela vai também parar no meio do caminho. Vamos trazer agora o terceiro benefício que a gente separou nesse vídeo, que é se tornar a referência do mercado, a autoridade no mercado em que você atua. Quando você desenvolve um produto novo, desenvolve uma pesquisa e você leva para o mercado essa inovação, você é pioneiro naquilo. E com isso, naturalmente, você desenvolve uma autoridade no mercado, porque você é a empresa que está há mais tempo com aquele produto, com aquele serviço sendo se oferecido. Então as pessoas, elas veem a sua empresa como aquela que tem maior experiência, que tem maior confiabilidade, afinal de contas você está oferecendo aquilo há mais tempo e você se torna a autoridade naquele mercado. Por que isso é tão importante, isso é tão interessante? Existem alguns gatilhos mentais na hora da pessoa comprar, na hora da pessoa agir. E dois deles se enquadram bem nessa questão, que o primeiro é a questão de autoridade. Então, uma pessoa que quer comprar aquele produto, quer contratar aquele serviço, mas quando ela começa a pesquisar de qual empresa que ela vai contratar, ela naturalmente olha para aquelas que têm maior autoridade. E se a sua empresa foi aquela que investiu na pesquisa, investiu na inovação e trouxe aquele produto de forma pioneira, naturalmente você tem maior autoridade e as pessoas vão querer comprar da empresa que tem maior autoridade, naturalmente. E a segunda questão é que o segundo gatilho é a questão de que as pessoas, elas tendem a comprar do que a comunidade que ela está inserida também compra. As pessoas tendem a imitar a sua comunidade. Tem um teste que eu acho muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, que é o seguinte: colocam numa sala vários atores e uma pessoa que não sabe que aquilo é um teste, né? Quem está sendo realmente avaliado. E aí, quando toca uma sirene, todos os atores levantam. E aquela pessoa fica olhando assim pro lado, não entende o que está acontecendo muito bem. De novo, aí todo mundo senta. De novo, toca uma sirene, todos os atores levantam. Depois de poucas vezes, aquela pessoa que não sabia de nada que estava acontecendo começa também a levantar. E sabe por que isso acontece? Porque as pessoas tendem a seguir o que a maioria está fazendo. Quando elas não sabem muito bem o que está acontecendo, a gente tende a seguir a nossa comunidade, a nossa maioria, a maioria que está ao nosso redor, porque a gente imagina que a maioria está certa, que se todo mundo está fazendo, aquilo ali é o melhor, aquilo ali é o certo para mim. Quando a gente não tem certeza de alguma coisa, ou quando a gente está em dúvida, né, está procurando, a gente tende naturalmente a fazer isso. E se seu produto é o que está há mais tempo no mercado, é o que é a autoridade, mais pessoas já têm aquele produto contratado por você, seu produto,
alguém que vai comprar também vai olhar para o que a maioria das pessoas tem e naturalmente tem uma tendência maior de comprar também dessa empresa que se destaca. E aqui vale a pena a gente voltar também naquela questão do tempo que as empresas levam para desenvolver uma pesquisa. Por quê? Quando você desenvolve uma pesquisa, está constantemente investindo em pesquisa, investindo em inovação, você leva um tempo para conseguir, para alcançar aquela inovação e levar ela no mercado. E quantas outras empresas vão tentar fazer esse mesmo produto, vão tentar desenvolver esse mesmo produto, esse mesmo serviço, elas levam tempo para que consigam implementar essa pesquisa internamente e gerar aquele produto ou serviço ao final. E nesse tempo você vai ser o único no mercado, você vai estar num oceano azul, como as pessoas, como muitos dizem, porque a sua empresa é a única que tem aquela solução no mercado. E bom, chegamos agora no quarto tópico que a gente vai trazer e que muitas das vezes é o que as empresas menos conhecem, menos têm conhecimento de que elas poderiam utilizar esse benefício, que são os benefícios fiscais. O que acontece? O governo tem interesse que as empresas invistam em inovação, invistam em produtos novos, porque isso vai gerar uma maior competitividade no mercado, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Isso é interessante, isso gera economia, isso roda a economia, isso gera novos empregos, então é importante para o governo que as empresas invistam em pesquisa e inovação, invistam em produtos novos, em serviços novos. Só que investir em pesquisa tem um risco, não é uma matemática certeira. Não é da seguinte forma: se eu invisto R$1 nesse produto, eu vou gerar R$1 nesse outro serviço. Não é essa matemática certeira. Tem um risco associado, investimento em pesquisa. E o governo sabe disso. E para tentar minimizar esse risco, dividir esse risco com as empresas, ele cria alguns mecanismos de incentivo, de redução fiscal. Então, o governo tem leis e programas para as empresas que investem em pesquisa e inovação. Eu vou citar aqui 4 deles que são os mais conhecidos hoje em dia. O primeiro deles é a Lei do Bem, e ela é a mais ampla de todos, porque ela não tem restrição setorial, ou seja, empresas de qualquer setor podem fazer uso dessa lei, desse incentivo fiscal. Só que as empresas têm que estar no regime de lucro real. Essa é um dos requisitos da lei para as empresas que querem utilizar a Lei do Bem. E como que ela funciona em termos gerais? A empresa ela vai investir na pesquisa com compra de bens, contratação de pessoal, investimento em patentes também entra nessa lei. E no ano seguinte, ela vai fazer uma prestação de contas para o governo, explicando como é que foi a pesquisa, em que foi gasto, e com isso ela consegue uma redução do imposto que ela tem que pagar. E essa redução, ela é significativa, ela não é uma redução que não impacta na empresa, ela tem um impacto bem significativo no caixa da empresa. E somente 1% das empresas é que de fato utilizam esse benefício. Poderiam diversas empresas utilizarem, mas por desconhecimento elas não fazem isso. Por desconhecimento elas acabam deixando esse dinheiro, acham que vai ser muito complicado, acham que não é para elas, acham que elas não investem em pesquisa e acabam não utilizando esse recurso que está aí. É uma lei, é um direito de toda empresa. Bom, a segunda lei que a gente vai falar aqui é a Lei da Informática. E ela é voltada para as empresas do ramo de informática, automação e telecomunicações. Então, todas as empresas que participam desses ramos, elas também podem fazer uso da Lei da Informática, que gera uma redução fiscal também importante para a empresa, e muitas não fazem uso. A próxima que a gente vai citar para vocês é o programa Rota 2030. Ele já é voltado para a indústria automobilística. Toda a cadeia automotiva, ela entra nesse programa. Então, desde os tais mais baixos, passando por toda a cadeia, tem diversos incentivos para as empresas que estão nesse ramo e que vale muito a pena utilizar. Poucas empresas, a gente vai repetindo, fica repetitivo, mas é porque
poucas empresas em todos esses programas, em todas essas leis, que de fato utilizam. É triste pensar que muitas empresas poderiam utilizar, poderiam estar investindo em pesquisa, poderiam estar investindo em algo inovador e infelizmente não fazem uso. E por fim, vou citar aqui o PADIS, que é um conjunto de incentivos fiscais para as empresas que investem em semicondutores e displays. Então tem muita oportunidade, tem muita coisa que as empresas podem fazer uso, diminuir esse risco, diminuir esse custo com investimento em pesquisa e conseguir os resultados, trazer essa inovação para o mercado. E esse é um tema que, se eu pudesse, eu ficaria falando, porque são diversos benefícios. É algo que realmente pode mudar as empresas e o Brasil como um todo. E para quem ficou até agora, eu vou dar mais um, que é um bônus, que é um benefício, que também é um mecanismo do governo e que qualquer empresa pode utilizar. Mas antes disso, deixa eu contar um pouquinho da história da PIN. A PIN, Pesquisa e Inovação, surgiu com o propósito de ajudar as empresas a transformarem as pesquisas em benefícios reais para a sociedade e para as empresas como um todo. Então, o propósito nosso é realmente levar conhecimento, levar informação para todas essas empresas, todas as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia. Então, seja profissionais como advogados, contadores que prestam serviço para essas empresas, como as empresas propriamente ditas, para que mais possam investir em pesquisa, investir em inovação e levar isso para o mercado. E bom, o benefício bônus que eu vou trazer aqui para vocês é a questão dos editais de subvenção econômica. O que é subvenção econômica, né? São recursos que o governo oferece para as empresas, recursos não reembolsáveis que as empresas podem utilizar, nesse caso, para fazer pesquisa e inovação. Então, como que funciona? O governo lança editais de tempos em tempos em diversos assuntos e as empresas que têm o interesse de desenvolver uma pesquisa naquele tema, ela escreve um projeto e submete. Com isso, vai passar por uma concorrência entre as empresas que se inscreveram e aquelas que foram selecionadas recebem recursos do governo que são não reembolsáveis. O que isso significa? Não significa que a empresa pode pegar esse recurso e fazer o que ela quiser com ele. Não é isso. Mas ela, investindo na pesquisa, investindo na inovação conforme descrito no projeto, não tem a necessidade de que ao final gere o produto que ela colocou no projeto, porque o governo sabe que tem um risco. Investir em pesquisa não significa que você vai chegar ao final com resultado certeiro, não significa que se você falar, eu quero desenvolver isso, que ao final você vai desenvolver, porque é o risco inerente da pesquisa. Então, a empresa não tem essa obrigação de devolver esse dinheiro ao governo, ela tem que prestar contas, mas não tem que devolver. E esse também é uma ótima oportunidade, porque os editais, eles abrem para todos os tipos de empresa, desde empresas grandes, com um faturamento gigantesco, quanto startups, pequenas empresas de pequeno porte. Esses editais abrem em todos os leques, não tem restrição em termos disso. E esse foi o vídeo de hoje, espero que a gente tenha trazido um conhecimento novo para vocês. Se vocês gostaram, curtam, comentem, deixem a gente saber o que vocês querem, sugestão para os próximos vídeos, ou a história da empresa, dúvidas que vocês têm. Vai ser um prazer pra gente responder e ler esses comentários. Envie esse vídeo para as pessoas que vocês acham que pode ser útil, que pode gostar dessa informação. Um abraço, até a próxima!